Sheila, agora a gente vai entrar naquele assunto que desperta paixões e muitos sentimentos negativos. A bancada do Partido Liberal na Câmara pede a cassação do deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, por suspeita da prática de rachadinha. Áudios atribuídos ao parlamentar, divulgados pelo site Metrópolis nos últimos dias, mostram a suposta cobrança de parte dos salários dos assessores. Um dos trechos da gravação, de 2019, diz que esse dinheiro seria utilizado para o pagamento de despesas da campanha para a Prefeitura de Ituiutaba. André Janones não foi eleito na ocasião, em 2016. Ele teria dito que, na prática, que essa prática não é errada e que seria justo que os assessores o ajudassem na reconstrução do patrimônio. É um áudio muito explícito do que a gente já tem nome para chamar, que muitas vezes ameniza o que é isso aqui, que é a rachadinha. Que é a rachadinha. Acompanha aqui no áudio que foi divulgado recentemente. Não me corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Desculpa, isso é muito claro o que acontece. Muito. Não é chamar por outro nome, não. Isso é prática de rachadinha, sim. Uma outra gravação, também divulgada pelo mesmo portal, mostrou que o deputado queria também fazer uma vaquinha com os assessores do gabinete. O objetivo será juntar pelo menos R$200 mil, ou seria, juntar, que seriam usados na campanha eleitoral de 2020. Os recursos seriam destinados para a candidatura de Leandra Guedes, aliada do parlamentar que concorreu e foi eleita a prefeita de Ituiutaba. O deputado André Janones teria dito que o procedimento é legal. O que é a minha sugestão? E aí nós vamos decidir o valor entre nós, tá? Inclusive eu, isso é todos. E isso é legal, gente. Às vezes você confunde isso com aquilo que a gente vê na televisão, devolver salário. Devolver salário é você ficar lá na sua casa dormindo e me dar seu cartão, todo mês eu vou lá e saco e deixo só um salário lá para você. Isso é devolver salário. 2020 está aí. Eu pensei de a gente fazer uma vaquinha entre nós, aí nós vamos decidir se vai ser 50, 100, 200, se cada um dá proporcional ao salário, isso a gente decide entre nós. E a gente começar uma vaquinha já no primeiro mês de salário, para a gente poder disputar as eleições de 2020 com o básico, pelo menos. Se cada um der R$200 na minha conta, vai ter mais ou menos R$200 mil para a gente gastar nessa campanha. Deputado André Janones se defendeu por meio de postagens nas redes sociais. Ele afirmou que a gravação clandestina e criminosa de um áudio retirado de contexto, que tenta imputar um crime que ele jamais cometeu. O parlamentar acrescentou que nunca fez rachadinha, que nunca recebeu R$1 de assessores, não comprou mansões e não enriqueceu. Eu acho que foi uma indireta essa parte, mas que não vem ao caso, Não. A gente está falando dele, a gente está falando desses áudios aqui. Ao portal Metrópolis, a prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes, diz que jamais presenciou ou participou de qualquer conduta ilegal. Tá explícito, Sheila? Pelo menos Muito. o que se tentou fazer. Porque ele diz abertamente. E como é que é? Quando é com os outros não pode, e quando é na própria campanha aí pode. Quando é com outros se acusa, e quando é no caso dele não, isso tá liberado. É claro que a gente sabe que o sistema brasileiro é viciado, de fato. Mas acompanhar algumas pessoas defendendo André Janones, e aí é muito interessante a gente acompanhar o que não seria uma equivalência correta, mas que acaba se transformando, que é a seguinte. Não, olha o que eu ouvi, Sheila, e isso vem sendo replicado muito nas redes sociais. Uma ala da esquerda progressista dizendo que André Janones teve um papel muito importante na derrubada do fascismo, no bloqueio do fascismo e blá blá blá. Gente, é uma passada de pano inédita. Nunca antes na história desse país, Sheila, uma passada de pano chegou a esse ponto. Tá muito claro o que aconteceu. É indefensável. Quer dizer, pelo menos a tentativa de que isso tenha... de que esse plano tenha acontecido. Porque a gente não tem... pelo menos não ainda,
prova propriamente dita de que essas transferências aconteceram, né? Preciso chegar, seguir o dinheiro para conseguir ter a comprovação de que de fato isso aconteceu, de que de fato esse crime se concretizou. Mas a tentativa tá clara, tá explícita e não tem como passar pano, não. Não tem meias palavras para isso, né? E aliás, quando você ouve ou lê o que disse Janones a respeito disso, de que o áudio foi retirado de contexto, eu queria muito saber qual o contexto possível para explicar o conteúdo desses áudios. Qual é o contexto possível? Então me diga, Janones, qual é o contexto correto? Que contexto é esse que permitiria a gente ter uma outra compreensão que não essa que está tão clara assim, né? Olha, é impressionante, a gente vai seguir acompanhando, porque assim, em razão do foro privilegiado de Janones, essa denúncia tramita no Supremo Tribunal Federal desde maio deste ano, apesar de eles negarem aí as irregularidades. Tá tudo muito claro até aqui, mas a investigação ainda prossegue. A primeira denúncia foi feita por Fabrício Ferreira de Oliveira, integrava o grupo político de Janones, trabalhou no gabinete entre fevereiro de 2019 e novembro de 2021. Ao Ministério Público Federal em Minas, ele diz que Janones recebia, sim, parte do salário de servidores comissionados lotados em seu gabinete em Brasília. Um esquema que seria, portanto, operado por essa, então, secretária parlamentar Leandra Guedes. O agora ex-assessor anexou à denúncia gravações com outro assessor de Janones, Alisson Alves Camargos. E aí, no áudio, o Alisson diz que recebia cerca de R$10 mil e que repassava mensalmente, sim, quase R$5 mil para eles, entre aspas, fazendo aí uma referência a Janones e a secretária Leandra Guedes. Tem muita coisa e quanto mais aparece, pior fica essa história. Então, Janones, se acha que os áudios foram retirados de contexto, nos mostre qual o contexto possível para que a gente não entenda o que está muito claro até aqui, né?